Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Com grande alegria, quem está aqui com vocês é sua irmã em Cristo, Valquíria. E sou muito agradecida a você que está aqui conosco no nosso canal, Declarando Vida. Você que está nos visitando, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito no nosso canal, minha gratidão a você. E eu quero estar nesse momento contando um pouco do meu testemunho. Por que esse canal Declarando Vida? Por que fazer declarações de fé? A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No ano de 2018, queridos, eu e meu esposo, os meus filhos, nós passamos por um momento muito difícil ministerialmente. E aquilo me abateu demais. Eu chorava todos os dias, orava, como se eu tivesse ficado sem chão. Um momento muito difícil, onde eu precisava ter força, por mim, pelos meus filhos, pelo meu esposo, precisava interceder, mas parece que forças me faltavam, eu tinha forças para chorar. Muita dor, muita tristeza, mas orando ali, chorando, eu ouvi a voz de Deus falando ao meu coração que o respaldo que eu precisava, o apoio que eu precisava, não era o apoio de homens, de líderes, de ministérios, de família, mas que o apoio que eu e a minha família precisávamos naquele momento, o respaldo que nós precisávamos estar firme, era na rocha, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. E há um tempo atrás, meu esposo tinha falado comigo sobre declarações de fé. E ele já tinha esse hábito de fazer essas declarações de fé. Mas eu achava que aquilo não era tão importante. Achava que não fazia muita diferença. E ele também falou comigo, como um homem de Deus, ministrando ao meu coração, sobre hábito. Que um hábito é formado quando nós fazemos algo durante 21 dias. Então aquilo eu fiquei pensando, eu falei, bom, se um hábito é formado em 21 dias, eu vou começar a estudar a palavra de Deus. E aquilo que o Senhor falar comigo, eu vou escrever declarações de fé sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre o ministério, sobre as minhas finanças, sobre meus amigos. E vou declarar essas verdades durante 21 dias para ver se realmente se forma um hábito em mim. E foi como se fosse um teste, Comprei um caderno de 10 matérias e comecei a escrever. Tudo que eu ia vendo, que eram as promessas de Deus, aquilo que me era por direito e herança em Cristo Jesus na palavra, as promessas do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, fui escrevendo. Lia um livro e escrevia, via um versículo e escrevia. Lia um livro da palavra e escrevia tudo aquilo que Deus falava comigo ali dentro daquele livro, naquele capítulo, naquele versículo. E primeiro dia muito difícil, segundo dia também muito difícil, terceiro dia muito difícil, primeira semana muito difícil. Eu ouvia claramente o diabo falando para mim, isso não faz efeito, isso não vai mudar nada, isso não vai apagar a tua dor, isso não vai mudar as suas circunstâncias. E muitas vezes o desânimo batia, mas eu decidi perseverar, porque eu sabia que a palavra de Deus é a verdade e que eu precisava estar firmada na verdade. Então eu continuei. Quando chegou 21 dias, querido, 3 semanas, realmente aquilo já foi virando um hábito para mim.
Já era muito mais fácil, todos os dias, várias vezes por dia, eu declarar essas verdades na minha vida. Pela manhã, à tarde, antes de dormir. Teve uma época que eu até peguei o meu celular e gravei algumas declarações de fé, eu falando para mim mesma, e colocava antes de dormir. Eu quero estar com isso, com esse testemunho, te motivando a continuar, te motivando a permanecer declarando a palavra de Deus, o respaldo na palavra. As declarações que nós fazemos aqui não são todas somente versículos, mas são baseadas na palavra de Deus, tem o respaldo na palavra de Deus. Talvez você precise sair dessa depressão, sair desse problema mental, esse problema emocional que te paralisou, que está te consumindo, que você não consegue sair dessa tristeza, não consegue sair desse aperto. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela muda circunstâncias, sim. Muitas circunstâncias na minha vida eu vi mudar, muitas coisas não mudaram ainda, mas eu continuo declarando a palavra de Deus, porque ela é semente, e se eu semeio a palavra eu vou colher. Mas nós precisamos estar certos de uma coisa, que o nosso coração, a disposição do nosso coração precisa mudar. Como eu vejo a minha família, como eu vejo a mim, como eu vejo o meu casamento, como eu vejo os meus filhos, como eu enxergo a Deus, as promessas dele. Queridos, quando nós começamos a falar em voz alta a palavra de Deus, a nossa mente, o nosso coração muda. A palavra de Deus diz, em Provérbios 18, 21, que há poder de morte e de vida na nossa língua. Quantas vezes nós declaramos, muitas vezes, o que a mídia diz, o que o Facebook diz, né? As redes sociais nos diz. E nós precisamos criar o hábito de dizer o que Deus diz. O que Deus diz a meu respeito? O que Deus diz sobre mim? Que eu sou um coitado? Que eu sou um miserável? Que a minha vida nunca vai mudar? Que eu sou burro? Que eu sou feio? Que eu não presto para nada? Que as coisas na minha vida não dão certo? É isso que Deus diz sobre você? Não, não é. Deus diz que você nasceu para vencer, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você é a luz do mundo, que você é sal da terra, que você é nova criatura. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o teu Deus. O Deus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus, ele está na tua casa para mudar as situações. Então, quando nós decidimos no nosso coração que a nossa linguagem muda, queridos, as nossas emoções mudam, a maneira da gente tratar as pessoas, a maneira da gente tratar a nós mesmos, a maneira como nós lidamos com os problemas da vida. Então, continue firme com as suas declarações de fé. Talvez você não consiga fazer como eu, pegar um caderno, escrever, ou mesmo pegar essas declarações de fé que nós fazemos aqui no nosso canal e ficar repetindo elas. Mas crie o hábito de ouvir pela manhã, ouvir à tarde, se você tiver condições. Quando você estiver fazendo uma caminhada, coloca um fone de ouvidos e ouça. À noite, antes de dormir, porque o que nós ouvimos antes de dormir é muito importante também. Aquilo vai trabalhando na nossa mente enquanto nós dormimos. A última coisa que nós ouvimos antes de dormir. E muitas vezes a gente fica ouvindo, por exemplo, um louvor, né? Glória a Deus, um louvor. E nós ouvimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E nós decoramos aquilo. E nós já começamos a cantar.
Então, mesma coisa. Se você ficar ouvindo, vai chegar uma altura que você vai lembrar. Até os momentos em que eu respirar falando ali as declarações de fé. Tá? Então, que você tenha esse respaldo na palavra. Não estou falando aqui para ninguém se respaldar em mim, não. Porque eu sou ser humano. Mas glória a Deus. A glória toda, a honra toda, o louvor todo a Ele. Porque Ele nos deu a sua palavra. Jesus falando ali sobre a casa firme na areia e a casa firme na rocha, ele fala que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos e as tempestades e aquela casa não caiu. Então, se a sua casa espiritual, se a sua fé está alicerçada na rocha que é o Senhor, que é a palavra de Deus, a sua casa não vai cair. Vai vir sim, queridos, os ventos, as tempestades, as dificuldades, mas a sua casa vai permanecer firme. Então, crie esse hábito, crie esse costume, essa disciplina. Às vezes nós somos muito falhos em criar certas disciplinas na nossa vida. Mas quando nós criamos uma disciplina, nós vemos o resultado. Tá bom? Um grande abraço a todos. Amo muito vocês, mesmo talvez não te conhecendo. Amo vocês no amor de Cristo. Porque é esse amor que nós temos pelo povo dele. É esse amor que nós temos pela igreja dele. Que Deus abençoe. Continuarei orando pela sua vida. E que você a cada dia seja transformado, não por minha voz, não pelo que eu falo, mas pelo que a palavra de Deus diz a teu respeito, a respeito da sua família, a respeito das suas circunstâncias, a respeito da sua saúde, a respeito da sua fé. Continue alicerçado no Senhor. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe com amigos, com familiares. Compartilhe com pessoas, amigos seus do Facebook. Compartilhe. Tem muita gente precisando ser transformado. Tem muita gente precisando de uma ajuda, precisando que a sua fé seja alicerçada na palavra de Deus. Deixe seu comentário aí, seu like, tá? Com muita gratidão que eu tenho você aqui comigo. Fiquem com Deus, um grande abraço.